Publicidade. Terminamos o bloco passado mostrando aqui esse quadrinho, né? Eu posso fazer meus serviços, anunciar meus serviços por escrito, seja em jornal, revista, periódico, uma página na internet, sempre colocando o nome completo e número da OAB, podendo colocar títulos e qualificações, né? Título são pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Qualificações, as especialidades em que o advogado atua. Não posso fazer em TV, rádio, outdoor, busdoor, cardoor, cinema, elevador. Agora, eu também não posso colocar expressões para captar clientes, como, por exemplo, melhores honorários da praça, cobrimos qualquer oferta, sua liberdade em uma semana ou seu dinheiro de volta, né? Nada disso pode. Eu também não posso colocar, fazer menção a atividades estranhas à advocacia. Por exemplo, advogado e ex-juiz, advogado e juiz aposentado, advogado e contador. Eu até posso ser advogado e contador, né? Mas tem que ser em locais separados. Não posso mencionar isso no mesmo, na mesma propaganda, no mesmo local, né? Inclusive, placas de escritório não pode ter. Advocacia e corretor de advogado e corretor de imóveis, não pode. Posso até ser de corretor de imóveis também, mas em locais separados. Bom, aqui então, pessoal, nós trouxemos aqui o básico. Porque o que vai interessar mais ainda para a gente é verificar os detalhes desse nosso tema. Então, o artigo 39 e seguintes, eles trazem essas novidades, esses detalhes, né? Muitas delas novidades trazidas, sim, pelo atual Código de Ética. Então, vamos lá. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo, né? Para dizer, trazer informações de onde ele pode ser encontrado e o que ele faz na advocacia. E deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Muito bem. Então, isso aqui é um postulado básico também. Com base nisso, o artigo 40 vem dizendo: os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados. O que se proíbe, então, na propaganda do advogado? 1. A veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. 2. O uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Então, não posso, por exemplo, na janela na parte de fora do prédio, lá na minha janela, né, botar um painel luminoso como se fosse placa de hotel piscando, né? 24 advogado 24 horas, advogado 24 horas, em neon, violeta, né? Não posso. Mas vamos verificar que as placas internas até podem com descrição. Calma que a gente vai chegar lá. 3. As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Então não pode ter propaganda de advogado no poste, no muro do cemitério. Imagina, fazemos inventário. Também não. 4. A divulgação de serviços de advocacia, juntamente com as de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Né? Advogado e contador, aquilo que a gente andou comentando. 5. O fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone. Onde? Olha só, endereço e telefone eu posso botar. Posso sim, mas aqui, ó, nos jornais, revistas. Agora, em colunas ou artigos literários é que não vai poder.
em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, tá vendo? Eu não posso dar entrevista na televisão e deixar meu endereço e telefone. Olha aqui, sendo permitida a referência a e-mail. Olha só a novidade que veio a ser incluída no novo Código de Ética, gente. Percebam vocês que a referência a e-mail ela é permitida a partir de agora. É quase a mesma coisa que deixar telefone e endereço, né, gente? Não é? Bom. 6. A utilização de mala direta. A distribuição de panfletos. Mala direta é enviar correspondência, propaganda para pessoas que você nem conhece. Por exemplo, pegar a lista dos aposentados e ficar mandando mensagem. Isso não pode. Então, a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Beleza? Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia. Olha só, hein? Olha a expressão aqui, ó. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia. É permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Ou seja, com sobriedade e moderação. Vejam que exclusivamente para fim de identificação, painel luminoso pode. Mas, gente, é uma placa interna, né? Para fim de identificação. Sim, à noite o corredor está escuro, né? A pessoa chega no corredor, né? Vai consultar o advogado às vezes 7 horas da noite, está escuro, né? Enfim, embora tenha iluminação, ele pode botar uma plaquinha com iluminação também. Não é aquele painel parecendo Nova York do lado de fora da janela do prédio, não. Isso não pode, né? Depois, artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de clientela. Autoexplicativo isso aqui. Agora, o que também é proibido ao advogado? É proibido ao advogado, 1. Responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Até pode, viu, gente? Mas desde que não tenha habitualidade. Depois, 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Então, às vezes, ele tem clientes, né, são algumas empresas, e divulgando os nomes desses clientes, esses são chamariz para outros clientes, mas ele não pode fazer isso. Seria desleal com quem não tem aquele tipo de cliente, né? Sim, vejam que a ideia da publicidade, essas restrições servem para igualar, para que todos tenham as mesmas chances de captar clientes. 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão. Olha só, gente, não é proibido o advogado participar de programa de televisão, não, ele pode. Mas o advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados, proibidos, né, pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Então, o advogado pode sim, como vocês viram, participar de programa de televisão, rádio. Agora, ele não pode passar desse limite, porque ele só pode se manifestar de maneira informativa, educativa, instrucional.
E não pode ficar falando de causas suas nem de causas de colegas. Porque às vezes tem um caso famoso, um júri que vai ser realizado, e é muito comum alguns apresentadores chamarem advogados, né, criminalistas, para poderem falar sobre o caso. E ficar falando, não, porque eu defenderia assim, porque o advogado da causa não pediu isso, eu pediria isso. Não pode. Tá? Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Autoexplicativo, né? Artigo 44. Na publicidade profissional que promover, aí foi a questão que caiu na última prova, hein? Preste atenção, detalhes novos. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Tá? Essa alteração quinta aqui foi para incluir o nome social, tá? A possibilidade de se botar nome social. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório, horário de atendimento e os idiomas em que o cliente possa ser atendido. Vamos repetir, gente? São muitos detalhes, ó. Poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado, como pós-graduação, mestrado, as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, como, por exemplo, detentor, né, da medalha Rui Barbosa, bem como as instituições jurídicas de que faça parte. Eu, por exemplo, sou advogado associado à Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, posso botar. E as especialidades a que se dedicar, né, criminalista, tributarista, área criminal, área tributária, o endereço, o e-mail, o meu site, né, a página eletrônica, QR Code, logotipo do escritório, a fotografia do escritório, o horário de atendimento, os idiomas em que o cliente possa ser atendido. Aí vem, parágrafo 2º, que caiu na última prova, hein? É vedada, ou seja, proibida, a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito. Não se pode botar em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Na última prova, que caiu isso, uma advogada, ela era procuradora do município, não podia botar no cartão. Ela queria botar fotografia, não podia. Fotografia dela, não. E ela era ex-professora de Direito, podia. A única profissão que se pode mencionar é a de professor universitário, que já desempenhou ou que está desempenhando. Artigo 45. São admissíveis, como formas de publicidade, o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e interessados no meio jurídico. Então, os boletins somente para quem solicitar ou para clientes e colegas advogados, tá? Somente nessas circunstâncias. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos, como Facebook, Instagram, deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Ou seja, não se pode fazer menção, não se pode se utilizar de meios que venham a ficar caçando o cliente, né? Mecanismos de Facebook, de internet para ficar impulsionando para pessoas que não se conhecem, né?
Agora, no Instagram, por exemplo, me segue, né? Segue o advogado quem quiser. Na página do Facebook de um advogado ou do escritório. Pode ter uma página para o escritório. Vai seguir quem quiser. E lá ele faz a propaganda dele, né? Ou seja, os anúncios, os artigos, né? Esse tipo pode, porque ele não está caçando clientes. Quem os segue é que poderá verificar, poderá acompanhar. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estes não impliquem o oferecimento de serviço ou representem forma de captação de clientela. Vejam como é que a todo momento, gente, o código de ética ele vem falando, chega a ser repetitivo mesmo, porque é um assunto que gera preocupação. Porque se fosse permitido algumas coisas, vejam vocês que os advogados, né, com melhor condição financeira, eles iam dominar o mercado. E não teria chance para quem quisesse iniciar. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Maravilha? Muito bem. Agora, olha só, minha gente. Honorários profissionais, honorários advocatícios, é um tema que é tratado também lá no Estatuto. Mas aqui no Código de Ética existem determinações que não estão lá, inclusive muitas delas novidades trazidas pelo atual Código, como por exemplo a possibilidade de se pagar honorários com cartão de crédito. Vamos passar por algumas delas, porque é a única coisa que falta para a gente fechar o nosso programa. Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferencialmente por escrito. Vejam que não se proíbe a realização de contrato verbal, mas se prefere por escrito, porque para cobrar é muito mais fácil. Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, isso é muito importante, seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, ou seja, eu vou atuar em quê? Né? Em quais processos? Esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição. Isso caiu também recentemente. Eu posso ser contratado para trabalhar só na primeira instância, além de dispor sobre hipóteses de causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então aqui está simplesmente dizendo, pessoal, que é muito importante que um contrato de honorários ele venha muito detalhado, porque é a parte que mais dá problema, né? A briga de advogado com cliente. Parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para este fim por este firmada. Então, muitas das vezes, o cliente deixa dinheiro com o advogado, para o advogado pegar táxi, comprar passagem aérea, tirar a cópia dos autos. E aí, o troco, o advogado tem que devolver, tem que prestar contas. Eu gastei tantas notinhas fiscais estão aqui, o seu troco é esse. O advogado só pode embolsar aquele dinheiro se tiver expressamente previsto em contrato, que o troco já vai ser como adiantamento de honorários. Tá bom? Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumam-se devem ser atendidos pelo cliente. Tá? Ou seja, muitas das vezes o advogado vai ter que contratar um assistente técnico, um perito, né? E aí, claro, isso não pode ou não estar incluído nos honorários. Ou seja, vai valer o que eles combinarem.
Aí continua, mesmo parágrafo ainda, hein? Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas mediante comprovação documental. As disposições desse capítulo aplicam-se à mediação, conciliação e arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Parágrafo 5º. É vedada, ou seja, proibida em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional, onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Parágrafo 7º. O advogado promoverá, preferentemente de forma destacada, a execução dos honorários contratuais e sucumbenciais. Bom, o artigo 49 já foi utilizado para várias questões das provas passadas. E aqui a questão é a seguinte, gente. Nós sabemos que tem muitas coisas... aliás, deixa eu explicar de outra maneira. Nós sabemos que cada conselho seccional tem uma tabela mínima de honorários, né? Abaixo desse mínimo, só de forma excepcional, né? Se quiser ajudar algum amigo de infância, uma coisa excepcional. E é importante que o advogado faça o contrato por escrito, porque qualquer... se a OAB descobrir, o advogado já tem como falar, olha, eu sempre cobrei acima, esse excepcionalmente foi abaixo, né? Agora, acima da tabela, quanto eu posso cobrar? É subjetivo ainda, mas eu vou combinar os elementos do artigo 49 para chegar ao valor ideal. Então aqui, ó, o artigo 49 nos diz o seguinte: os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. 1. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Sim, quanto mais relevante, quanto mais vultosa, né, quanto mais complexa, quanto mais difícil for uma causa, mais eu posso cobrar. 2. O trabalho e o tempo a serem empregados. Quanto mais trabalhosa for uma causa, mais eu posso cobrar. 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desaver com outros clientes ou terceiros. 4. O valor da causa. Quanto maior o valor da causa, mais eu posso cobrar. A condição econômica do cliente. Quanto mais rico for o cliente, mais eu posso cobrar. Vejam que isso não é antiético, não. Eles costumam colocar isso de propósito para você achar que é antiético. Depois, e o proveito para este resultante do serviço profissional. Quanto vai ser benéfico para o cliente, né? E aí você pode cobrar. Como, por exemplo, certa ocasião eu defendi uma pessoa, né, no júri, uma mulher acusada de mandar matar o seu marido, que era um milionário, né? E aí, se nós conseguíssemos absolvição, como nós conseguimos à época, ela teria direito a metade da herança, milhões. Se ela fosse condenada no júri, perderia o direito à herança. Ou seja, nós cobramos proporcionalmente ao quanto ela poderia ganhar decorrente do nosso serviço profissional. 5. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Cliente eventual é aquele que te procura uma vez, e aí pode ser que depois não procure mais, né? Depois, frequente, aquele que já tem algumas causas com você. E o cliente constante, que tem tantas causas que aí realmente você pode fazer mais descontos. Ou seja, quanto mais cliente procura, mais desconto você pode fazer. 6. O lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Claro, né, gente? Quanto mais longe for a causa, mais você pode cobrar. 7. A competência do profissional. Quanto mais competente, quanto mais renomado for o profissional, mais você pode cobrar. Porque um advogado mais experiente, às vezes, resolve com muito mais facilidade do que um advogado iniciante, né? Isso não quer dizer muita coisa não, mas normalmente é, né? 8. A praxe do foro sobre trabalhos análogos.
faz-se uma média de quanto é que se cobra no mercado e chega ao valor que ele acha que é ideal. Tá bom? Agora, olha só, minha gente, preste atenção aqui numa coisa. Vai ficar como dever de casa a leitura dos outros dispositivos. Tá? Então, 50, aqui, ó, vamos à tela, ó, 50, 52, 53, até o 54. Né? Porque o restante a gente já viu. Tá? Então, fica como dever de casa, porque eu tenho que passar algumas dicas finais para vocês, né? E o nosso tempo já está sendo esgotado. Bom, pessoal, se você está me ouvindo agora, é sinal de que você resistiu. Nosso curso é um curso longo, nós tivemos 6 horas. Nessas 2 últimas aulas nós fizemos bastante leitura, o que realmente é bem cansativo. Mas se você chegou até aqui é porque realmente você se esforçou, né? Você conseguiu chegar até o final, porque tem muitos alunos que abandonam os cursos no meio do caminho. Agora, tudo bem, se fizesse isso com outras matérias até entenderia, mas com ética é a melhor estratégia para a sua aprovação. É por isso que você está me ouvindo, porque você sabe disso. Então, preciso que agora, a partir de agora, você não pare de estudar a nossa matéria. Que você revise até o dia da prova. Nós vamos ter as revisões do SERS. A quem interessa a possa, já está sendo vendido o curso Fechando Ética. O Fechando Ética, gente, é esse mesmo curso de 6 aulas, eu resumo em 3. É um curso que é importante, ele é bem baratinho, né? Não sei o valor correto, mas era R$29, mas como foi incluída mais uma aula, não sei se está R$30 ou 40 e poucos, não sei o valor certo, tá? Não sei o valor mesmo. Mas é um curso que é importante que as pessoas assistam na semana da prova. É um desafio meu de, em 3 aulas, resumir isso tudo e acertar as 10 questões para vocês. Como eu venho conseguido. Bom, indique então esse curso também para os seus amigos, para suas amigas que estão desmotivados aí com a primeira fase. E se você acertar as 10 questões, pessoal, eu me esforço ao máximo para acertar as 10 questões aqui para vocês, tá? Das outras 70 que sobrarem, vocês vão precisar acertar apenas mais 30, né? E eu quero te dizer que você que está me ouvindo agora, você pode ser aprovado nesse exame de ordem, você pode passar num concurso público, você pode ser um brilhante advogado, uma brilhante advogada, um brilhante professor, uma brilhante professora, é impossível dar errado. Você pode ser o que você quiser, a não ser que você desista. E eu costumo terminar os meus cursos contando uma história que para mim é muito importante, que me ajudou muito na vida e continua me ajudando, porque eu lembro dessa história todos os dias. Muitas coisas nós temos para conquistar sempre, né? Cada vez mais, profissionalmente, pessoalmente. E no dia que eu me formei no 2º grau, no ensino médio, no dia da formatura, uma professora minha me contou essa história. É a história da Floresta dos Sapos. Gente, existia uma floresta que era habitada apenas por sapos. E, periodicamente, eles faziam competições entre os sapos. A modalidade escolhida para esse ano é de que o sapo deveria vir saltando, 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 pular sobre um poço muito profundo e atingir outra margem. Para essa competição, foram escolhidos 3 sapos. Um sapo jovem, um sapo adulto e um sapo idoso. Se você está me ouvindo contar essa história pela 2ª, 3ª ou 4ª vez, é porque você está precisando ouvir mais uma vez ainda, tá? Bom, no dia da competição, todos os sapos da floresta presentes, reunidos para acompanharem aí as Olimpíadas dos Sapos. Dada a largada, veio o sapo jovem saltando, saltando, saltando. Ao pular sobre o poço muito profundo, ele não conseguiu e caiu no fundo do poço. O mesmo aconteceu com o sapo adulto e com o sapo velho. Ficaram os 3 sapos no fundo do poço. Todos os amigos, inimigos, curiosos apareceram para ficar na borda do poço, né? Muitos já desanimando. Pai, olha só, vocês caíram, não tem como sair do fundo do poço. Só que o sapo jovem, com todo entusiasmo natural, todo jovem tem, decidiu, eu vou sair do fundo do poço. Eu vou pular tão alto que eu vou conseguir. E por mais que ele pulasse, ele ia ficando cada vez mais cansado e o povo desanimando. Esse sapo gritando, desiste, desiste, desiste. Até que de fato ele desistiu. O mesmo aconteceu com o sapo adulto. Por mais que ele tentasse pular alto, o povo gritava, desiste, desiste, desiste. Quando foi a vez do sapo velho, não tinha nada a perder, ele decidiu, eu vou sair do fundo do poço. E por mais que ele pulasse, o povo lá em cima gritava, desiste, desiste, desiste. Até que num salto surpreendente, o sapo velho saiu do fundo do poço. Ficou um silêncio danado na floresta, e todos se aproximaram para perguntar ao sapo velho como ele tinha conseguido essa façanha, né?
E ele deu a explicação. Amigos, eu consegui graças a vocês. Vocês sabem, eu sou um sapo velho, meio surdo. Eu não entendia muito bem o que vocês gritavam, mas era alguma coisa do tipo: insiste, insiste, insiste. Qual a moral da história, pessoal? Muitas coisas tentam fazer com que a gente desista dos nossos objetivos. Sejam problemas de saúde, financeiros, de família, problemas dos mais variados que todos passam. Infelizmente, mas é a vida, não é? E nesse momento vocês têm que ser surdo que nem um sapo velho e ouvir apenas a voz do coração, aquilo que vocês realmente querem. Insistam, insistam, insistam. É impossível dar errado. Estude como se tudo dependesse de você. E acredite e tenha fé como se tudo dependesse de Deus. Olha, gente, eu estou torcendo muito por cada um de vocês. Vamos juntos, rumo à aprovação com 10 em ética. Beijo no coração, vamos juntos.